Olá, tudo bem? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos começar mais um vídeo da nossa série aí sobre o sistema nervoso? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o telencéfalo, uma visão bem geral, as principais características e as suas divisões. Tudo bem? Então vamos lá. As principais características do telencéfalo. A principal característica dele é a maior porção do encéfalo, tá? Em volume, é a maior porção do encéfalo. Ele vai ser dividido em duas metades, olha, dois hemisférios. E ele vai ser dividido por uma fissura chamada de fissura longitudinal, certo? Em toda a superfície do telencéfalo, nós vamos ter várias depressões chamadas de sulcos. E os espaços que estarão delimitados por esses sulcos serão os giros. Então, os sulcos vão delimitar os giros. E de uma forma bem geral, quando a gente olha o telencéfalo como um todo, a gente consegue dividi-lo em porções chamadas de lobos. Nós vamos ter um lobo frontal, parietal, temporal, occipital, que você já está familiarizado com esses nomes por conta dos ossos, e a proximidade dele com os ossos que dá ajuda a gente a ter esses nomes, e um outro lobo chamado de lobo da ínsula ou lobo insular. Vamos a eles então? Então olha aqui, olha. Nessa imagem do néter, a gente consegue ver bem claramente todos esses lobos. Então olha aqui, olha. Nós vamos ter aqui, olha, um sulco chamado de sulco central, que vai dividir para a gente em aqui, ó, em lobo frontal, que está mais para frente, certo? Ó, lobo frontal. Para trás desse sulco central, a gente vai ter um lobo chamado de lobo parietal, a mesma disposição dos ossos, certo? Lobo parietal. Aqui, olha, a gente tem um sulco chamado de sulco lateral. Para baixo dele, a gente vai ter um lobo aqui, ó, chamado de lobo temporal. E a parte final, que está em verdinho, é o que a gente chama de lobo occipital, certo? Então, veja que são os mesmos nomes e mais ou menos a mesma disposição dos ossos, certo? Frontal, parietal, temporal, occipital. E quando a gente pega esse sulco lateral aqui, ó, e abre ele, olha aqui, ó, as pinças puxando ele aqui. A gente vai ter um lobo aqui, olha, que parece que está ilhado, sozinho. Aí o nome desse lobo é lobo da ínsula. Ínsula, ilha, certo? Ou lobo insular. Nessa outra imagem, aqui tá fácil, tá pintadinho, né? E nessa outra imagem aqui, que não tem pintura, a gente consegue identificar também os lobos? Com certeza. Olha aqui, ó. Sulco central. Ele delimita pra gente lobo frontal, lobo parietal. Certo? Olha um sulco aqui, olha. Um outro sulco chamado de sulco lateral. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó. Sulco central e aqui sulco lateral. Dá pra gente aqui, ó, um lobo, que é o temporal. E aqui, olha, nessa parte posterior, o lobo occipital. Tá? Então aqui, ó, frontal, para frente do sulco central, parietal, para trás do sulco central e acima do sulco lateral. E aqui abaixo do sulco lateral, o lobo temporal e na parte posterior, o lobo occipital, certo? Isso aqui numa face superolateral, certo? E se eu virar o encéfalo e ver numa face medial, eu consigo ver esses lobos? Consigo ver a maioria deles, né? Então aqui, olha, numa região mais anterior eu vou ter o lobo frontal, depois eu vou ter o lobo parietal e aqui eu vou ter o lobo occipital. E esse aqui embaixo é o lobo temporal, certo? Então, essa é a divisão do encéfalo em lobos. Aqui é até mais fácil, porque a gente tem aqui um sulco chamado de sulco parieto-occipital. Por que o sulco parieto-occipital? Porque aqui eu tenho o lobo parietal e aqui eu tenho o lobo occipital. Então, eu tenho um sulco chamado de sulco parieto-occipital.
occipital. Aqui eu consigo ver claramente a divisão entre lobo parietal e occipital. Aqui nessa outra face, essa divisão, né, ela acontece aqui, olha, a gente tem uma referência anatômica, que é essa parte aqui, ó, se a gente olhar, caminhar o lobo temporal, olha, ele tem uma leve entrada aqui, certo? Essa entrada indo em direção lá ao sulco parieto-occipital é o limite para a gente do lobo occipital. Tudo bem? Então, essa foi uma visão bem geral, bem superficial, só para dar uma introdução ao telencéfalo. Só para vocês verem aí, cada um desses giros vai ter um nome, certo? Cada um desses sulcos vai ter um nome em cada uma das vistas, supralateral, vista medial, vista inferior, cada um desses giros tem um nome. Ah, mas isso é um assunto para uma outra aula, tá bom? Então acompanhe o canal que logo essa aula estará por aí para vocês assistirem também. Tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia e até os próximos vídeos. Tchau!